mais uma vez, dessa vez fazer uma análise. Essa politriz aqui, uma PO 6000C, já está sem o informativo aqui, o adesivo informativo dela. Essa ela tem um controlador eletrônico. E a questão vai ser essa aqui, ó, rotor. Olha o estado do rotor. Fisicamente intacto, né? Porém um rotor em curto, rotor que está em curto. Vamos analisar aqui a parte de ventilação. Ó, praticamente nenhuma ventilação, tem um pouco, né? Mas essa sujeira toda aqui diminui bastante a ventilação. E é justamente por aqui que vai passar o ar para fazer o resfriamento do rotor e do estator. Aqui. A partir do momento que o rotor tem uma boa rotação, vai ter o resfriamento, vai puxar o ar e vai resfriar tanto o rotor como o estator. Esse aqui é o guia da ventoinha, que é justamente para direcionar o ar. Ele fica aqui e o ar vai passar aqui, ó, vai ficar bem direcionado para fazer esse resfriamento. Esse rotor em alta rotação ou até mesmo embaixo ele vai esquentar, dependendo do tempo que você fique com ele ligado. Ele vai esquentar, principalmente quando você põe a rotação. E aí ele não vai ter quase refrigeração nenhuma, a rotação fica muito baixa. Você vai pôr aqui no velcro uma lixa ou uma boina, né? Se for lixar, uma lixa, se for polir, uma boina. E aí muitas pessoas forçam muito na lataria do carro, e aí o rotor tem uma tração externa, né? Tá tracionando muito aqui, ele não consegue girar livremente, vai esquentando, porque os elétrons vai fazer com que a bobina vire uma resistência. Imagina aí, igual um chuveiro, né? Vira uma resistência e aí vai esquentando. No caso aqui, o rotor ele está em curto, ele não chegou a queimar totalmente, né? Ele ainda gira, mas gira em curto. E isso não é característica de garantia, porque isso nem é defeito de fabricação e nem é um vício oculto, como determina a lei. A lei de garantia é para defeito de fabricação ou vício oculto, e não de uso inadequado ou mau uso. No caso aqui, de forma inconsciente, vamos colocar dessa forma, usou com mau uso, porque isso aqui é característico de máquina que vai sendo forçada periodicamente. E aí chega um belo dia que ela não suporta mais. É diferente da máquina que foi forçada naquele momento específico. Forçou muito mesmo, trabalhou muito forçado e ela queima. E realmente ela vai queimar, vai romper, vai abrir lâmina ou coisa do gênero. Mas nesse caso aqui é o equipamento que está sendo forçado periodicamente. Sempre trabalhando ali com sobrecarga. Vai chegar um ponto que ele não vai aguentar mais. E aí vai acontecer isso. Nesse caso, se a máquina estiver dentro do prazo de uma garantia de 12 meses, vai perder a garantia. Se ela estiver dentro do prazo de 90 dias de serviço, foi feito um serviço, substituiu o rotor e aconteceu a mesma coisa antes do prazo de 90 dias, também perde a garantia. Porque não foi um defeito no equipamento e nem foi um vício oculto de fabricação que apareceu depois, tipo a ventoinha largou, o eixo torou, já estava com problema e explodiu tudo, espanou tudo, um rebobinamento mal feito. Nesse caso aqui não é. Nesse caso, só questão de uso mesmo. Então todo equipamento que vocês trabalham com uma redução eletrônica e não mecânica, tem que se ater que vai baixar a rotação do rotor. O rotor baixando a rotação, a ventoinha também baixa a rotação. Se ela baixa a rotação, tem menos ar para resfriar.
Se tem menos ar para resfriar, ela vai continuar esquentando. Se você traciona demais, coloca muita carga no equipamento, e aí ele vai findar queimando mesmo, ele vai suportar o quanto consegue suportar. Esses rotores, eles são muito bem fabricados, porque conseguem suportar muito tempo. Tem pessoas que usam 6 meses, 1 ano. Nessas condições, uma máquina que não tenha uma construção bem feita, queima rapidinho. Essas máquinas que são, vamos dizer assim, 50 a 40% mais barato do que essas máquinas de marcas mais estáveis no mercado, o camarada compra 2, 3 meses, 4 meses, queima o equipamento, aí não tem onde consertar, não tem peça para reposição, e aí fica fazendo arranjos para ver se ela volta a funcionar, enfim. E é só dor de cabeça, é aquela velha frase, o barato que sai caro. Então nesse caso a gente tem que se atentar aos equipamentos que têm rotação reduzida eletronicamente. Reduziu a rotação, reduz a força que você vai manter no equipamento. Se é furadeira, reduz, se é esmerilhadeira, reduz, se é politrês, reduz. Enfim, qualquer equipamento que tu tenha uma baixa rotação eletrônica, e aí você vai manter a mesma carga, você tem uma grande chance de queimar esse equipamento, porque quem faz a ventilação, ó, é a ventoinha. Se o rotor não gira, a ventoinha também não gira. Se ele gira pouco, a ventoinha gira pouco. Tem alguns equipamentos que tem a redução de rotação mecanicamente. Então ele vai ter uma caixa de engrenagem que vai reduzir para ela rodar um pouco mais lento, porém com mais força, e você vai aumentar a rotação, e por mais que você não consiga impregnar tanta força quando você aumenta a rotação, mas você tem um resfriamento bem adequado, porque ele está girando muito rápido. Então uma coisa vai compensando a outra. Nesse caso aqui, tem que substituir o rotor.